Ouvi meu filho confessar algo enquanto dormia. Não esperei amanhecer para chamar a polícia. Eram 3h20 da manhã quando acordei com a boca seca. A casa estava em silêncio. Apenas o barulho do relógio da sala marcando os segundos. Levantei da cama, desci para o corredor e fui até a cozinha buscar água. Ao passar pelo quarto do Gabriel, ouvi a voz dele. Baixa, abafada. Achei que estava no telefone a essa hora. Parei. Encostei o ouvido na porta. E o que ouvi naqueles próximos 30 segundos destruiu tudo que eu acreditava sobre meu filho, sobre minha vida, sobre tudo. Enterrei ela perto do lago, lado esquerdo da trilha. Ninguém vai achar. A voz dele era arrastada, sonolenta, mas as palavras eram claras. Meu coração disparou. Abri a porta devagar. Gabriel estava deitado, olhos fechados, suando frio, falando sozinho, dormindo. Ela descobriu do dinheiro, ia me denunciar. Não tive escolha. Desculpa, Camila. Desculpa. Minhas pernas fraquejaram. Camila, a noiva dele. A menina doce que desapareceu há 3 semanas. A menina que a cidade inteira procura. A menina pela qual rezamos juntos todas as noites. Segurei na porta para não cair. Meu filho, meu Gabriel. O menino que criei sozinho depois que a mãe dele morreu. O rapaz educado, trabalhador, que sempre foi meu orgulho. Era um assassino. Entrei no quarto. Acendi a luz. Gabriel. Minha voz saiu rouca. Ele acordou assustado, piscando, desorientado. Pai, que foi? Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que vi nascer, crescer, brilhar de alegria. E perguntei a coisa que jamais imaginei ter que perguntar. Onde você enterrou a Camila? O rosto dele perdeu toda a cor. E naquele silêncio, eu soube. Meu filho tinha matado a própria noiva. Meu nome é Luiz Alberto Ferreira. Tenho 57 anos. Passei 35 deles trabalhando numa metalúrgica aqui em Curitiba, no bairro do Batel. Vida simples, trabalho honesto, fé em Deus. Sempre foi assim. Sou viúvo há 3 anos. Minha Marlene morreu de câncer. Foi rápido demais. 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Ficou só eu e o Gabriel, meu filho único, meu menino. Gabriel sempre foi motivo de orgulho. Desde pequeno, estudioso, educado, responsável. Formou em administração, conseguiu emprego bom numa empresa de logística. Conheceu a Camila 2 anos atrás. Professora, menina linda, de família boa. Ficaram noivos ano passado. Iam casar em maio. Mas há 3 semanas Camila desapareceu. Foi numa sexta-feira. Ela saiu do trabalho, disse para os colegas que ia encontrar o Gabriel para jantar. Nunca mais foi vista. Celular desligado, carro achado no estacionamento do shopping, bolsa dentro, chaves. Mas ela, sumida. A polícia abriu investigação. A família dela entrou em desespero. Mãe, pai, irmã, todo mundo procurando. Cartazes pela cidade. Postagens nas redes sociais. Reportagem no jornal. Gabriel ficou arrasado. Pelo menos era o que parecia. Chorava toda noite. Participava das buscas. Distribuía panfletos. Deu entrevista na RPC pedindo informações sobre ela. Por favor, se alguém souber de algo, me ajudem a encontrar minha noiva. Ela é tudo para mim. Eu consolava ele. Abraçava. Rezava junto. Todas as noites, antes de dormir, a gente ajoelhava na sala e pedia a Deus para trazer a Camila de volta. Para ela estar bem. Para aparecer um sinal. Até aquela madrugada de sábado. Acordei às 3h20, boca seca. Precisava de água. Desci para o corredor. A casa estava quieta. Só o tic-tac do relógio da sala. Quando passei pelo quarto do Gabriel, ouvi ele falando. Achei estranho. Quem ele estava conversando àquela hora? Parei. Encostei o ouvido na porta. E ouvi. Não tive escolha. Ela ia acabar comigo. Descobriu o dinheiro. Franzi a testa. Que dinheiro? Enterrei ela perto do lago. Lado esquerdo da trilha. Bem fundo. Ninguém vai achar. Meu sangue gelou. Desculpa, Camila. Eu não queria. Mas você não me deixou opção. Minha mão tremeu na maçaneta. Abri a porta. A luz do corredor entrou no quarto. Gabriel estava deitado de lado, olhos fechados, suando. A boca mexia. Ele estava dormindo, falando sozinho, confessando. Limpei tudo. O carro também. Ninguém vai saber. Só eu sei. Minhas pernas quase cederam.
Segurei na parede. Meu filho, meu Gabriel. Ele tinha matado a Camila. Acendi a luz do quarto. Forte. Gabriel! Ele acordou num pulo, olhos arregalados, desorientado. Pai? Que foi? Que horas são? Fechei a porta atrás de mim. Travei. Olhei para ele. Senta na cama. Pai, tá tudo bem? Você tá pálido. Senta na cama. Ele sentou, assustado. Nunca levantei a voz para ele assim. Me aproximei. Parei na frente dele, olhando de cima. Onde você enterrou a Camila? O rosto dele congelou. A cor sumiu. Os olhos piscaram rápido demais. Do que o senhor tá falando? Você estava falando dormindo. Ouvi tudo. Então vou perguntar de novo. Onde? Você enterrou. A Camila? Silêncio. Ele olhou para mim, depois para o chão, depois para as próprias mãos, e começou a tremer. Pai, responde. Pai, eu posso explicar. Tem alguma explicação para matar sua noiva? Ele começou a chorar, mãos no rosto, ombros chacoalhando. Foi um acidente. Eu juro, eu não queria. Senti meu estômago revirar, tonto. Sentei na beirada da cama, longe dele. Conta, tudo. E ele contou. Se você está assistindo isso, deixa nos comentários sua cidade e se inscreve no canal, porque essa história vai te fazer questionar tudo sobre família e justiça. Gabriel limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e começou. Faz uns 6 meses que eu tô desviando dinheiro da empresa. Meu coração apertou. Desviando? Pequenas quantias. 1.000 aqui, 2.000 ali. Ajustava as planilhas de fornecedores, criava notas falsas. Ninguém percebia. Por que você faria isso? Você tem bom salário. Porque eu queria mais. Ele levantou a voz. Queria dar uma vida melhor para Camila. Queria casar direito, ter casa própria, não morar de aluguel pro resto da vida. Então você roubou. Ele abaixou a cabeça. Roubei. E consegui juntar quase 100 mil reais. Estava guardado numa conta digital que ninguém sabia. 100 mil reais. Roubados. Continue. Há um mês, Camila começou a desconfiar. Eu comprei umas coisas, paguei viagem. Ela perguntou de onde estava vindo o dinheiro. Eu disse que era economia, bônus do trabalho. Ela não acreditou. Gabriel respirou fundo. A voz tremeu. Ela mexeu no meu notebook. Achou os arquivos, as transferências. Confrontou eu naquela sexta. Disse que ia me denunciar. Que não ia casar com um ladrão, que eu tinha que devolver o dinheiro e me entregar. E você... A gente brigou. Feio. Eu implorei para ela me dar um tempo, para eu devolver o dinheiro aos poucos, para ela não acabar com minha vida. Mas ela disse que não, que princípio era princípio, que se ela não fizesse nada, seria cúmplice. Lágrimas desciam no rosto dele. Marcamos de conversar melhor depois do jantar. Fui buscar ela no trabalho. Levei ela para o lago do Parque Barigui, aquele lugar que a gente sempre ia. Pensei que num lugar que ela gostava, ela ia me ouvir melhor. Meu estômago embrulhou. Mas ela não mudou de ideia. Disse que ia na polícia na segunda. Eu entrei em pânico, pai. Comecei a gritar, a implorar. Ela virou as costas para mim. Disse que tinha tomado a decisão. Ele parou. Engoliu seco. Eu peguei uma pedra, grande, pesada, e não consegui ouvir o resto. Me levantei. Fui até a janela, mãos na cabeça. Meu filho tinha matado a noiva a pauladas. Pai, foi sem pensar. Eu juro. Quando vi, ela estava no chão, sangrando, e eu entrei em pânico. Peguei o corpo, coloquei no porta-malas, dirigi até aquela parte afastada do lago. Cavei um buraco e... Para! Gritei. Não quero mais detalhes. Silêncio pesado. Só o som da nossa respiração. Me virei para ele. E depois? Depois você voltou para casa. Dormiu na minha frente. Chorou na minha frente, fingiu procurar por ela. Deu entrevista na televisão. Consolou a mãe dela no velório simbólico. Pai, eu não sabia o que fazer. Eu estava apavorado. Você matou uma menina inocente. Ela ia acabar com a minha vida. Porque você roubou. A culpa é sua. Ele começou a soluçar. De joelhos na cama, mãos juntas. Pai, me desculpa. Me desculpa. Eu errei. Eu sei que errei. Mas por favor não me entrega. Eu sou seu filho. Seu único filho. A gente só tem um ao outro. Olhei para ele. Para o homem que eu criei. Que eu embalei quando bebê. Que eu ensinei a andar.
a ler, a rezar. E não reconheci. Você deixou a família da Camila sofrendo, procurando, sem respostas. Eu sei. Você olhou nos olhos da mãe dela e mentiu. Pai, eu estava com medo. E você me fez rezar. Me fez ajoelhar toda a noite e pedir a Deus por ela, sabendo que você tinha enterrado o corpo. Ele não respondeu. Só chorou. Me sentei de novo, cabeça nas mãos. O que eu faço agora, Gabriel? Me diz. Que eu não sei. Ele se arrastou pela cama. Tentou tocar minha mão. Eu afastei. Pai, a gente não faz nada. Ninguém sabe, ninguém vai descobrir. A gente continua como tá, daqui uns meses tudo esfria. A vida segue. Olhei para ele com nojo. A vida segue? Para você, talvez, mas não para Camila. Não para a família dela. Pai, se você me entregar, eu vou preso. Vou pegar quantos anos? 15, 20, minha vida acaba. E a da Camila? Já não acabou? Ele ficou quieto. Me levantei, fui até a porta. Abri. Não saia de casa. Não fale com ninguém. Preciso pensar. Pai. Eu disse que preciso pensar. Saí. Fechei a porta. Fui para o meu quarto. Sentei na beirada da cama. E pela primeira vez em 3 anos, desde que Marlene morreu, chorei de verdade. Porque o filho que eu criei não existia mais. Não consegui voltar a dormir. Fiquei sentado na beirada da cama, olhando para o nada. Mente explodindo em 1000 direções. Meu filho era um assassino. Não entrava na minha cabeça. Como? Como o menino que eu criei, que sempre foi tão bom, chegou a esse ponto? Às 6 da manhã desci para a cozinha. Fiz café. Não consegui beber. Só segurei a xícara quente entre as mãos, olhando pela janela para o quintal. Comecei a lembrar. Gabriel com 5 anos na escolinha ganhando o certificado de melhor aluno. Eu e Marlene tão orgulhosos. Gabriel com 10, jogando futebol no campinho. Sempre dividia a bola, ajudava os menores. Gabriel com 15, cuidando da mãe quando ela começou a tratar o câncer. Levava café na cama, fazia companhia. Gabriel com 23, formando em administração. Primeiro da família a ter diploma. Onde foi que deu errado? Ouvi passos na escada. Gabriel desceu, olhos inchados, cara amassada. Sentou na mesa. Não falou nada. Eu também não. Ficamos ali. Silêncio pesado. Desconfortável. Até que ele quebrou. Pai, o que o senhor vai fazer? Olhei para ele. Não sei ainda. Pai, eu sou seu filho. O senhor me ama, não ama? Amo. Sempre amei. Mas amor não apaga o que você fez. O senhor sempre me ensinou sobre perdão, sobre dar segunda chance. Segunda chance se dá para quem erra e se arrepende de verdade. Não para quem mata e esconde o corpo. Ele baixou a cabeça. Gabriel, você matou uma pessoa. Tirou a vida de uma menina de 26 anos. Ela tinha família, amigos, sonhos. E você acabou com tudo, por dinheiro. Por medo de ser preso por roubo. Não foi por dinheiro. Foi desespero, pânico. Foi covardia. Bati a mão na mesa. Você teve tempo de parar, de pensar. Mas não. Você escolheu o caminho mais fácil. E depois mentiu, fingiu, me usou. Lágrimas no rosto dele de novo. O que a sua mãe pensaria de você agora? Essa pergunta o atingiu. Vi na cara dele. A Marlene, ela sempre acreditou tanto em você. Lutou contra o câncer 1 ano a mais só para te ver se formar. E você desonrou a memória dela. Pai, não fala assim. É a verdade. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo. Ele soluçou, rosto nas mãos. Peguei meu celular, olhei para a tela. Contato da polícia estava ali. Delegado Marcos. Conhecia ele da igreja. Gabriel viu. Levantou num pulo. Pai, não, por favor. Senta. Pai, eu disse para sentar. Ele sentou, tremendo. Gabriel, preciso que você entenda uma coisa. A Camila tinha uma família. Mãe, pai, irmã mais nova. Eles estão em agonia há 3 semanas, sem saber se ela está viva, se está sofrendo, se está morta, sem poder enterrar, sem poder fazer luto. Você tem noção do que é isso? Ele não respondeu. Eu tenho, porque quando sua mãe morreu, pelo menos eu pude me despedir. Pude fazer o velório, pude enterrar ela com dignidade. A família da Camila não tem isso, e você tirou isso deles. Pai, eu sei que foi errado. Não foi errado, foi monstruoso. Silêncio. Olhei para o relógio. 6:30 da manhã. Vou sair. Vou pensar.
Quando eu voltar, a gente decide o que vai acontecer. Pai, aonde o senhor vai? Conversar com o padre Antônio. Não conta para ele. Não vou contar, mas preciso de orientação. Preciso de Deus nesse momento. Me levantei. Peguei a chave do carro. Gabriel, quando eu voltar, você vai ter duas opções. Ou você se entrega, ou eu te entrego. Não existe terceira opção. Saí antes que ele respondesse. Dirigi sem destino por 1 hora. Passava pelas ruas de Curitiba, ainda despertas para o sábado. Algumas pessoas caminhando, padarias abrindo, vida normal. Enquanto a minha desmoronava, parei num mirante. Desliguei o carro, olhei para a cidade lá embaixo e tentei entender como tinha chegado ali. Sempre fui homem de princípios. Marlene também era. Criamos Gabriel assim. Igreja todo domingo. Oração antes das refeições. Respeito ao próximo. Honestidade acima de tudo. Onde eu errei? Será que trabalhei demais? Passei pouco tempo com ele? Não dei atenção suficiente? Ou será que às vezes as pessoas simplesmente escolhem o mal? Peguei o celular. Abri o grupo da igreja. Tinha mensagem nova, do padre Antônio. Bom dia, irmãos. Hoje teremos missa às 10 horas. Tema: perdoar o imperdoável. Todos estão convidados. Perdoar o imperdoável. Será que Deus estava falando comigo? Olhei para o relógio. 7h30. Ainda tinha tempo até a missa. Decidi ir até o Parque Barigui, onde Gabriel disse que tinha feito aquilo. 20 minutos depois, estava lá. Estacionei perto do lago. Desci. Sábado de manhã, tinha gente correndo. Caminhando com cachorro. Crianças brincando. Caminhei pela trilha, lado esquerdo, como Gabriel tinha dito. E pensei, em algum lugar aqui, escondida debaixo da terra, tá o corpo da Camila, uma menina que amava crianças. Professora, que queria casar, ter filhos, envelhecer. Tudo arrancado dela numa noite, por causa de ganância e covardia. Sentei num banco, olhei para o lago. Água calma, sol refletindo. Tudo tão bonito, tão tranquilo. Mas embaixo, tanta dor escondida. Fechei os olhos e orei. Deus, eu não sei o que fazer. Esse menino é meu filho, meu sangue, meu único filho. Mas ele cometeu um crime terrível e eu não sei como equilibrar o amor de pai com o que é certo. Me ajuda. Por favor, me mostra o caminho. Fiquei ali, em silêncio, esperando uma resposta, um sinal. Nada veio, só o vento, o barulho das folhas, crianças rindo ao longe. Abri os olhos, olhei para o relógio, 9h40, quase hora da missa. Me levantei, voltei para o carro e fui para a igreja. A igreja São José estava cheia. Sábado de manhã sempre tem bastante gente. Entrei, sentei no último banco, cabeça baixa. Padre Antônio começou a missa. Homem de 60 e poucos anos, voz serena. Sempre foi conselheiro da nossa família. O tema era realmente sobre perdão. Irmãos, ele dizia, muitas vezes somos confrontados com situações onde perdoar parece impossível, onde a dor é tão grande, a traição tão profunda, que nosso coração grita por justiça, não por misericórdia. Cada palavra era uma facada no meu peito. Mas Deus nos chama para o perdão, não porque o erro não importa, mas porque o perdão liberta a gente, liberta quem perdoa e abre caminho para a redenção de quem errou. Lágrimas começaram a descer no meu rosto. Porém, Padre Antônio continuou, perdoar não significa ignorar consequências. Perdoar não é deixar o mal impune. É possível perdoar e ainda assim buscar justiça. É possível amar e ainda assim deixar que a lei siga seu curso. Fechei os olhos. Apertei as mãos em oração. Depois da missa, esperei todo mundo sair. Fui até a sacristia. Padre Antônio. Ele se virou. Sorriu. Luiz, bom te ver. Estava sentindo sua falta na missa da semana passada. Posso falar com o senhor, em particular? O sorriso dele diminuiu. Percebeu minha expressão. Claro. Vamos para o meu escritório. Sentamos. Porta fechada. O que aconteceu, Luiz? Respirei fundo. Padre, preciso de orientação. Mas não posso contar detalhes. Só preciso saber o que fazer quando alguém que a gente ama comete algo terrível. Ele se inclinou para frente. Mãos cruzadas. Terrível como? Irreparável. Ele ficou em silêncio, processando. Essa pessoa
Se arrependeu? Diz que sim, mas acho que só se arrependeu de ter sido descoberto. E você tem poder de fazer algo a respeito? Tenho, mas se eu fizer, vou perder essa pessoa para sempre. E é a única família que me resta. Padre Antônio suspirou fundo, tirou os óculos, limpou. Luiz, vou te fazer uma pergunta, e quero que você seja honesto comigo e com Deus. Se essa pessoa não fosse sua família, o que você faria? Não precisei pensar. Denunciaria. Então você já sabe a resposta. Mas, padre, é meu filho. Ele parou, olhou para mim. Seu filho. Aceei com a cabeça, lágrimas descendo. Luiz, o que ele fez? Não posso dizer. Ainda não. Mas é grave, muito grave. E envolve outra família, sofrimento de outras pessoas. Padre Antônio se levantou, veio até mim, colocou a mão no meu ombro. Luiz, o amor de pai é uma das coisas mais lindas que Deus criou, mas esse amor não pode ser cego. Às vezes, amar é deixar que o filho enfrente as consequências dos próprios atos, porque só assim ele pode, um dia, encontrar redenção verdadeira. Mas eu vou perdê-lo, talvez, por um tempo. Mas se você o proteger agora, você perde a si mesmo, perde seus princípios e perde a chance dele se arrepender de verdade. Olhei para os meus olhos. Fazer o certo dói. Sempre doeu, mas é o único caminho que traz paz. Abracei o padre. Chorei no ombro dele. Obrigado, sussurrei. Está nas minhas orações, Luiz, você e seu filho. Saí da igreja um pouco mais leve, não porque a decisão tinha ficado fácil, mas porque eu sabia o que precisava fazer. Olhei para o relógio, 12:00. Tinha saído de casa às 6:30, fazia quase 6 horas. Voltei para o carro, liguei para casa, Gabriel atendeu no primeiro toque. Pai, volto em 2 horas. Quando eu chegar, ou você já ligou para a polícia, ou eu ligo. Pai, não... Desliguei e dirigi de volta para casa. No caminho de volta, parei num semáforo. Uma família atravessou na faixa. Pai, mãe, 2 filhos pequenos. Os meninos rindo, correndo na frente. O pai chamando, sorrindo. E lembrei. Gabriel tinha 6 anos. Eu cheguei em casa do trabalho, cansado. Ele veio correndo. Pai, olha o que eu fiz. Era um desenho, rabiscado com giz de cera. 3 pessoas. Eu, Marlene e ele. De mãos dadas, sol amarelo, casa verde. Ficou lindo, filho. É a gente. Somos uma família feliz, né, pai? Somos, meu filho, somos. Pendurei aquele desenho na geladeira. Ficou lá por anos. Cadê aquele menino? Balançaram a cabeça. Semáforo verde. Segui. Outra memória. Gabriel com 9 anos. Natal. A gente tinha pouco dinheiro, mas conseguimos comprar uma bicicleta usada para ele. Quando abriu o presente, os olhos brilharam. É minha? De verdade? É sua, filho. Ele me abraçou tão forte. Obrigado, pai, você é o melhor pai do mundo. Aquele abraço eu ainda sentia. Mais uma memória. Gabriel com 12. Marlene já estava doente. Ele entrou no quarto dela. Mãe, fiz um chá para a senhora. Hortelã. A senhora gosta, né? Marlene sorriu. Tão fraca, mas ainda sorriu. Obrigada, meu amor. Mãe, a senhora vai melhorar. Eu sei que vai. Vou rezar todo dia. E rezou. Todo santo dia. Mas Marlene não melhorou. Quando ela faleceu, Gabriel chorou tanto. Dias seguidos. Eu também chorei. Mas precisava ser forte por ele. Pai, a gente vai ficar bem? Vamos, filho, eu e você. A gente tem um ao outro. Será que foi ali? Quando ela morreu? Será que algo quebrou nele? Ou foi depois? Gabriel com 21. Primeiro emprego. Trainee numa empresa. Pai, consegui, assinei o contrato. Parabéns, meu filho. Tô orgulhoso. Agora eu vou poder ajudar em casa. O senhor não vai precisar trabalhar tanto. Mas ele nunca ajudou muito. Sempre tinha conta. Gastos. Coisas que ele precisava. Eu nunca cobrei. Achava que ele merecia aproveitar. Erro meu? Gabriel com 26, apresentando a Camila. Pai, essa é a Camila, minha namorada. Uma menina linda, sorriso doce, olhos brilhantes. Muito prazer, seu Luiz. O Gabriel fala tanto do senhor. Prazer, minha filha, seja bem-vinda. Ela era boa para ele, via isso. Educada, trabalhadora, de família estruturada. Pensei, finalmente ele achou alguém bom. Vai construir uma família, vai ser feliz.
Como eu estava enganado. Cheguei em casa. 14 horas, 2 da tarde, estacionei. Fiquei 1 minuto ali, mãos no volante. Respirei fundo. Entrei. Gabriel estava sentado na sala. Mesma roupa da manhã, olhos vermelhos. Olhou para mim. E aí? Eu perguntei. Você ligou? Ele balançou a cabeça. Não consegui. Então eu vou ligar. Pai, espera. Só mais 1 minuto. Por favor. Parei. Olhei para ele. Pai, lembra quando eu era pequeno? A gente jogava bola no quintal. O senhor sempre deixava eu ganhar. Lembro. E quando a mãe ficou doente, o senhor trabalhava de dia e cuidava dela de noite. Eu via. O senhor mal dormia, mas nunca reclamou. Onde você quer chegar, Gabriel? Quero dizer que o senhor é o melhor homem que eu conheço. E eu não sou nem metade do senhor. Nunca fui. Lágrimas nos olhos dele. Eu sempre quis ser como o senhor. Mas eu sou fraco. Sou covarde. E agora perdi tudo. Perdi o senhor. Perdi minha vida. Perdi minha alma. Ele se ajoelhou no chão, mãos juntas, chorando. Pai, me desculpa, por favor. Me desculpa por não ser o filho que o senhor merecia. Olhei para ele, para o meu menino, e meu coração se partiu, porque eu ainda amava ele, mas eu não podia deixar que esse amor me cegasse. Peguei o celular, liguei para o delegado Marcos. Antes de discar, parei. Olhei para o Gabriel ainda ajoelhado. Levanta. Ele levantou, rosto molhado. Gabriel, eu vou fazer uma coisa. Vou até aquele lago. Vou ver com meus próprios olhos. E se eu achar qualquer sinal do que você me contou, eu ligo, entendeu? Ele engoliu seco, aceou. Você vem comigo. Vai me mostrar onde é. Pai, eu não aguento. Não tô pedindo opinião. Pega a chave do seu carro. Vamos. 10 minutos depois, estávamos na estrada. Ele dirigindo o carro dele. Eu no banco do passageiro. Silêncio tenso. Chegamos no Parque Barigui. Tarde de sábado. Cheio de gente. Famílias, casais, crianças. Gabriel estacionou num canto afastado. É por ali. Ele apontou para o começo da trilha. Descemos, começamos a caminhar. A trilha era cercada de árvores, pinheiros, típico do Paraná. Chão de terra e folhas secas. Andamos uns 5 minutos. Ele parou. Aqui. Olhei ao redor. Lado esquerdo da trilha. Um espaço mais aberto. Terra remexida. Folhas cobrindo. Você enterrou ela aqui? Ele aciou. Não conseguia olhar. Me ajoelhei. Comecei a tirar as folhas com as mãos. Pai, não. Cala a boca. Cavei um pouco com as mãos. Terra solta, fácil de mexer. E então vi. Um pedaço de tecido. Azul. Parei. Coração disparado. Era verdade. Tudo era verdade. Me levantei. Limpei as mãos na calça. Olhei para o Gabriel. Ele estava tremendo, encostado numa árvore. Ela está aqui. Exatamente onde você disse. Ele cobriu o rosto com as mãos. Peguei meu celular. Pai, não, por favor. Gabriel, não tem volta. Me dá só mais um dia. Um dia para eu me despedir, para eu... Despedir? Você acha que merece despedida? A Camila teve? Ele caiu de joelhos, soluçando. Eu não quero ir preso, eu não aguento, eu vou morrer lá dentro. Deveria ter pensado nisso antes. Disquei. O telefone do delegado Marcos. Tocou. 1 vez. 2. Alô? Respirei fundo. Marcos, é o Luiz. Luiz Alberto. Luiz, tudo bem? Você sumiu da igreja ultimamente. Marcos, preciso que você venha até o Parque Barigui. Trilha do lado esquerdo. Uns 5 minutos de caminhada da entrada. Silêncio do outro lado. Por quê? Achei o corpo da Camila Rodrigues. Silêncio mais pesado. Você achou como? Meu filho me contou, foi ele matou ela. Ouvi Marcos respirar fundo. Luiz, você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Ele confessou. E eu tô aqui no local. Vi parte do corpo enterrado. Não mexe em mais nada. Vou mandar uma equipe agora. E Luiz, sinto muito. Eu também. Desliguei. Gabriel estava ainda no chão, chorando. Pai, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Sentei numa pedra perto. Cansado, exausto. Você vai enfrentar as consequências. Vai responder pelo que fez e vai passar muito tempo preso. E o senhor vai me visitar? Olhei para ele, para o homem que era meu filho. Não sei. Não sei se vou conseguir te ver
e não me destruir por dentro. Ele chorou mais alto. 20 minutos depois chegaram as viaturas. Delegado Marcos, peritos, equipe de escavação. Marcos veio até mim. Luiz. Marcos. Ele olhou para o Gabriel. É ele? É. Marcos fez sinal. 2 policiais foram até Gabriel. Algemas. Gabriel Ferreira, você está preso pelo assassinato de Camila Rodrigues. Você tem direito de permanecer calado. Gabriel me olhou enquanto era algemado, olhos implorando. Eu não consegui olhar de volta. A equipe começou o trabalho. Isolaram a área. Começaram a escavar cuidadosamente. Marcos me levou até um banco longe dali. Luiz, preciso do seu depoimento. Você aguenta agora ou prefere depois? Agora. Quero acabar logo com isso. Ele tirou um gravador. Apertou o REC. Me conta como você descobriu. Contei tudo. A confissão dormindo, o confronto, o desvio de dinheiro, o motivo do crime. Marcos ouvia em silêncio, anotando. E você tem certeza que ele estava consciente quando confessou para você? Depois que eu acordei ele, sim. Contou tudo. Por que você esperou tanto tempo para ligar? Respirei fundo. Porque ele é meu filho. E eu precisava ter certeza. Precisava ver. Precisava ter forças para fazer o que é certo. Marcos desligou o gravador. Colocou a mão no meu ombro. Luiz, o que você fez? Poucos pais teriam coragem. Não foi coragem, foi obrigação. Uma policial se aproximou. Delegado, confirmamos. É o corpo de uma mulher jovem. Características batem com a Camila Rodrigues. Vamos precisar de DNA para confirmação final, mas tudo indica que é ela. Marcos aciou. A policial voltou. Luiz, você vai precisar ir até a delegacia, assinar os depoimentos. Tem alguns procedimentos? Tudo bem. E o Gabriel, ele vai ficar detido. Depois vai para a audiência de custódia, provavelmente segunda-feira. Eu sei. Olhei para onde os peritos trabalhavam. Já tinham montado uma barraca branca ao redor da área. Ali dentro estava o corpo da Camila, a menina que seria minha nora, que ia casar com meu filho, que ia talvez me dar netos, tudo destruído, por ganância, por covardia. Luiz, vem. Vamos embora daqui. Fui com Marcos até a viatura. Gabriel já estava dentro. Cabeça baixa. Quando passei, ele olhou para mim pela janela. Desviei o olhar. Marcos me levou até a delegacia. Passei 3 horas lá, depoimentos, assinaturas, perguntas. Quando saí já era noite. Peguei um Uber, voltei para casa. A casa estava vazia, silenciosa. Liguei a TV, jornal local. Urgente. Corpo da jovem Camila Rodrigues foi encontrado no Parque Barigui. Noivo confessou o crime. Mais detalhes ainda esta noite. Desliguei. Fui até o quarto do Gabriel. Entrei. Tudo ainda no lugar. Cama desarrumada. Roupas espalhadas. Celular na mesinha de cabeceira. Sentei na cama dele. E chorei. Chorei pelo filho que perdi. Pelo neto que nunca vou ter. Pela vida que foi destruída. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Seu Luiz? Voz feminina. Chorosa. Sim? Aqui é a Verônica, mãe da Camila. Meu coração apertou. Dona Verônica, eu só queria agradecer por ter feito o que fez. Sei que deve ter sido a decisão mais difícil da sua vida, mas o Senhor nos devolveu nossa filha. Vamos poder enterrar ela, fazer o luto, ter respostas. Lágrimas escorreram no meu rosto. Dona Verônica, eu sinto muito, muito mesmo. Eu não sei como pedir desculpas pelo que meu filho fez. O senhor não tem culpa. O senhor é um homem de bem. Fez o certo. E nós nunca vamos esquecer isso. Ela desligou. Fiquei ali, celular na mão, chorando. Não era alívio. Não era paz. Era dor pura. Porque fazer o certo não tira a dor. Só dá a dignidade a ela. O domingo amanheceu pesado. Céu nublado. Clima frio. Acordei cedo, não tinha dormido direito. Pesadelos a noite toda. Liguei a TV, todos os canais falando do caso. Gabriel Ferreira, 28 anos, confessou ter assassinado a noiva após ela descobrir desvio de dinheiro na empresa onde ele trabalhava. Desliguei. Meu celular não parava. Mensagens, ligações, gente da igreja, vizinhos, conhecidos, todos querendo saber, todos chocados. Ignorei quase todos, exceto uma mensagem, do Padre Antônio. Luiz, estou orando por você. Se precisar conversar, estou aqui.
A porta da igreja está sempre aberta. Você fez o que Deus esperava. Tenha paz nisso. Paz. Como ter paz quando seu filho é um assassino? Quando você mesmo o entregou para a polícia? Mas no fundo, eu sabia. Era a única decisão possível. Domingo à tarde, Marcos me ligou. Luiz, amanhã é a audiência de custódia do Gabriel, às 14 horas. Você quer estar presente? Posso? Pode. Mas aviso, vai ser difícil. Tudo tem sido difícil. Entendo. Qualquer coisa, me liga. Segunda-feira. Acordei, tomei banho, vesti roupa social. Fui até o fórum. Sala cheia. Família da Camila de um lado. Eu do outro. A mãe dela me viu. Veio até mim. Seu Luiz. Dona Verônica. Ela me abraçou. Obrigada, de novo, por tudo. Eu queria poder voltar no tempo. Ter criado ele diferente. O senhor não tem culpa. Criou ele bem. Às vezes a pessoa escolhe o errado. O juiz entrou. Todos se levantaram. Gabriel foi trazido, algemado, roupa de detento, barba por fazer. Ele me viu. Olhou. Eu olhei de volta, sem expressão. A audiência começou. Promotor pediu a prisão preventiva. Alegou risco de fuga, gravidade do crime, existência de provas. O advogado de defesa tentou argumentar. Réu primário. Confissão espontânea. Mas o juiz foi claro. O crime foi premeditado. A vítima foi ocultada. O réu mentiu por semanas. Prisão preventiva decretada. Gabriel abaixou a cabeça. Foi levado. Antes de sair, olhou para mim de novo. Dessa vez, eu não desviei. Olhei nos olhos dele. E assenti. Como quem diz, é isso. Você vai ter que enfrentar. Saí do fórum. Verônica me parou na porta. Seu Luiz, vamos fazer o velório da Camila quinta-feira. O senhor é bem-vindo. Sei que é estranho, mas o senhor também é vítima nisso tudo. Obrigado. Vou pensar. Voltei para casa. 3 dias depois, quinta-feira, fui ao velório. Cheguei cedo, antes de muita gente. Caixão fechado. Foto da Camila em cima. Sorrindo. Linda. Me aproximei. Fiquei ali, olhando. Me desculpa, sussurrei. Me desculpa por não ter visto. Por não ter percebido o que meu filho era capaz. Você não merecia isso. Fiquei 10 minutos. Depois saí. Não aguentei ficar mais. 6 meses depois, o julgamento aconteceu. Gabriel foi condenado a 18 anos de prisão. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude. Eu estava presente. Ouvi a sentença. Vi ele ser levado. Não senti vitória. Não senti vingança. Só vazio. Voltei para casa. Sozinho. A casa onde criei meu filho. Onde fui feliz com Marlene. Onde achei que tinha construído uma família boa. Tudo desmoronou. Vendi a casa. Não conseguia mais ficar ali. Comprei um apartamento pequeno, mais perto da igreja. Voltei a trabalhar, meio período, numa ONG que ajuda famílias carentes. Precisava dar sentido à dor. 1 ano depois da prisão, Gabriel me mandou uma carta. Fiquei dias olhando para o envelope sem abrir. Até que, numa noite, abri. Pai, sei que não mereço o seu perdão. Sei que destruí tudo. Nossa família, minha vida, a vida da Camila. Mas queria que soubesse. Pela primeira vez estou me arrependendo de verdade. Não do que perdi, mas do que eu fiz, do mal que causei. Aqui na prisão tenho tempo para pensar. E percebo o quanto eu era egoísta, covarde, mau. O Senhor fez o certo me entregando. Se não tivesse feito, eu nunca teria enfrentado isso. Nunca teria chance de mudar. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. E queria agradecer por ter sido o pai que sempre foi, firme, justo, mesmo quando doeu. Eu te amo. Sempre vou amar. Gabriel. Dobrei a carta, guardei. E pela primeira vez em mais de 1 ano respirei um pouco mais aliviado. Não era perdão completo, mas era começo. 2 anos depois, recebi uma ligação de um advogado. Senhor Luiz, sou do escritório que cuida do caso do seu filho. Ele pediu para eu te avisar. Devolveu todo o dinheiro desviado para a empresa. Vendeu o que tinha. Quitou tudo. Como ele conseguiu fazer isso da prisão? Deu procuração. Organizou tudo. Disse que não queria mais nada que veio de crime. Desliguei e senti orgulho? Não, mas algo próximo. Talvez esperança. 3 anos depois da prisão, visitei ele pela primeira vez.
Entrei na sala de visitas, coração apertado. Ele entrou, mais magro, cabelo cortado curto, olhos diferentes, mais calmos. Sentou na minha frente, mãos sobre a mesa. Oi, pai. Oi. Silêncio. Como o senhor tá? Vivendo. E você? Sobrevivendo. Estudando. Fiz curso de marcenaria aqui. E tô ajudando na biblioteca. Que bom. Mais silêncio. Pai, eu li a Bíblia toda. 3 vezes. Olhei para ele. Encontrei uma passagem que me marcou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Eu conheço. Eu tô pagando meu salário, mas ainda tenho esperança no dom. Lágrimas começaram a formar nos meus olhos. Pai, sei que nunca vou poder compensar o que fiz, mas vou tentar ser melhor. Não pelo Senhor, não por mim, mas pela Camila, pela memória dela. Estendi a mão sobre a mesa. Ele olhou, hesitou, pegou. Eu não te perdoei completamente ainda, eu disse, mas estou tentando e vou continuar tentando. É mais do que eu mereço. Ficamos mais 1 hora conversando sobre a vida, sobre fé, sobre redenção. Quando saí, chorei no carro, mas era um choro diferente. Era o choro de quem solta um peso. 5 anos depois, numa tarde de domingo, estava na igreja. Padre Antônio fazia o sermão. Irmãos, a justiça e a misericórdia não são opostos, são parceiros. A justiça nos mostra o caminho certo. A misericórdia nos dá força para caminhar nele. Olhei para o crucifixo e pela primeira vez em anos senti paz, porque eu tinha feito o certo, mesmo doendo. E meu filho lá dentro estava tentando ser melhor. Talvez nunca voltássemos a ser pai e filho como antes, mas ainda havia uma chance de sermos 2 homens tentando fazer o certo. E isso era o suficiente.